Então, oi? Pabellón vacío, todo pabellón vacío. La sala vacía. Y estaba saliendo a la sala y con una nota que estaba quedando. Y claro, será un pabellón, hay un conversante ensinado mais dois que estavam no RB. Em Fundamentos 2 teve só 2 pessoas também. Eu fiquei tirando dúvidas deles. Mas enfim. Teóricamente tem 18 alunos. Teóricamente, porque geralmente van 10, 12. Bom, aqui temos 4. E Gabriel, Ellen, Lucas. Enfim, beijo pra você. Tem mais alunos inscritos. É verdade. Tá. Bom, hoje vai ser muito tranquilinho, que vai ser a ideia de base local, finalmente. Tá? A ideia disso é imitar aquele comportamento que a gente tem nos espaços métricos das bolinhas de centro num ponto e raio 1/2an, por exemplo, ou a sequência de números reais positivos convergindo para zero que você quiser, que vai te dar uma bolinha, uma sequência de bolinhas assim bonitinha, que ela não só é concêntrica, como ela é topologicamente suficiente num sentido que vai ficar claro, tá? Só para aquecer, vamos começar com esse exemplo aqui, exemplo/exercício, só dá ideia. Seja S um conjunto, F um filtro próprio, em S, e C uma família de subconjuntos de F. Então agora eu já tenho um filtro e estou pegando uma família C de subconjuntos. Então, nestas condições, C é base do filtro C e somente C para todo F que pertence a Fão, existe um Czinho que pertence a Czão, tal que o Czinho está contido dentro do F. Aqui, a diferença, o que eu estou querendo dizer para o que a gente tinha visto antes, a definição de base, é que quando a gente falou de base de filtro, se é que a gente falou de base de filtro, agora eu não lembro, acho que a gente só falou de pré-filtro, era a ideia assim, eu tinha uma família arbitrária de coisas e queria saber quando que se eu fecho ela para cima, isso dá um filtro. Eu não tinha um filtro dado. Aqui a situação é um pouco mais simples, eu já tenho um filtro. Aí eu peguei uma família de coisas lá dentro. Que essa família de coisas, ela vai ser um pré-filtro, ela vai ser a base desse filtro quando? Quando isso aqui acontece. Essa é a resposta. Você está refinando o filtro, né? Exatamente. A ideia, isso aqui acontece porque, colocar como comentário só, a ideia é que essencialmente é o seguinte, se C é base do filtro, então é claro que você tem isso, porque para ele ser base é porque vale isso. Mas então eu estou dizendo que o filtro F é essa família C fechada para cima? Então todo mundo que está aqui tem que conter alguém aqui dentro. Então foi.
Agora, se C tem essa propriedade, tem a propriedade em questão, então, se você fizer, como fala, então, o menor filtro base de filtro, pré-filtro é a mesma coisa, sim. Então, então veja que C é pré-filtro. Que a ideia do pré-filtro era aquela que você, dados os dois caras, ele pode não ser fechado por interseção, mas tem alguém lá dentro que está nele, né? Mas veja que se você pega A e B pertencentes a C, a interseção está no filtro. Só que eu estou dizendo que C tem essa propriedade. Sempre que eu pego alguém no filtro, tem alguém do Czinho dentro dele. Então, como isso está dentro do filtro, logo, existe um Czinho que pertence ao Czão, tal que o C está dentro do A inter F. Então, ele tem aquela propriedade, não é fechado por interseção finita, mas ele tem testemunhas dentro das interseções. Ok? Então, isso foi. A outra coisa, para ser pré-filtro, é que o vazio não é uma dessas coisas que está lá, né? E, de fato, o vazio não pertence a essa coisa, pois o F é próprio. Se o vazio pertencesse, o F não seria próprio. Só que agora, isso diz pra gente que se eu pego o C e fecho para cima, isso é um filtro. Mas é o menor filtro que contém o C. Só que eu já tenho o próprio F já é um filtro que contém o C. Então, isso aqui acontece. Então, eu tenho esse aqui, existe. Então, esse cara aqui está aqui dentro. E se você pega qualquer... E se você tem um outro filtro G... Hã? Sim. Não, sim. Eu só ia fazer mais abstrato, mas é isso. Eu ia dizer que se G é um filtro que contém o C, então contém o F, por conta disso. Então o F seria o menor filtro que eu contei, mas dá para fazer mais direto assim, obrigado. Isso aqui acontece, e se F pertence a Fão, então existe um Czinho que pertence ao Czão, tal que o C está contido no F, então o F pertence ao C. Isso aqui é um outro jeito de falar que o F está contido no C fechado para cima, né? Então, aqui a gente tem esse refinamento da condição do que é ser base de um filtro que você já conhece, é refinar. Um outro modo de denotar essa propriedade é você dizer que C é cofinal. Na inclusão inversa.
Essa terminologia que eu uso às vezes é só por causa disso. Se P é ordem parcial, ele escreveu, que contém a C. Então, é porque uhum. Contém o F, tá. Tá, tudo bem. Sim. Ah, mas é que eu ia pegar um filtro não que contém o F, eu ia pegar um filtro que contém o C. Não, que tenha contido em C. Tá. Ele vai estar contido em qualquer outro filtro que esteja contendo C fechado. Tá. Isso não implica que esse seja um não. Qualquer filtro que você pegar que contenha C fechado, o argumento vai acontecer aquilo. Tem um G que tenha contido C barra, C senta, logo está contido naquele filtro que você pegou. O que eu ia escrever é isso, que se G contém C, então G contém F. Isso. Eu ia dizer isso. Se G contém C, então G contém F. Então o F é o menor filtro, porque ele já contém ele já contém por construção, então, e ele está contido em qualquer outro. Era só isso, mas não precisa dessa generalidade toda. G contém F, não está contido. Isso aqui é o menor filtro, não o maior, né? Então, mas é a mesma coisa. Ignora, não precisa. O que eu ia falar é que eu já vou até introduzir a terminologia, porque pode ser que ela seja útil, essa de cofinal. Numa ordem parcial, a gente xinga um subconjunto C de cofinal. A ideia de cofinalidade de ordinal, por exemplo, vem daí. É cofinal se para todo Pzinho que pertence a Pzão, existe um Czinho que pertence a Czão, tal que o Pzinho é menor ou igual que o C. Então, ele está indo junto com a ordem parcial. Dado qualquer cara na ordem parcial, tem alguém que é depois dele. Certo? Se aqui você olha o filtro com a relação de inclusão reversa, eu estou dizendo que todo mundo no filtro tem alguém depois dele, tem alguém menorzinho, que é a ideia de refinar, tá? Eu particularmente, se fosse para eu dar a terminologia para as coisas, eu diria que isso é final, porque ele está indo para o fim do negócio, né? Mas não sou eu que crio as terminologias, então paciência. Por algum motivo as pessoas gostam de chamar de cofinal. Pode ter alguma outra interpretação categórica também, de dizer que isso é inicial em alguma noção categórica. Só isso, tá? Mas só terminologia. Bom. Geralmente as pessoas que têm cofinal, eles têm uma coisa universal. Sim. Nesse caso, você faz uma coisa universal. Não sei. Mas uns exemplos antes de ter definição propriamente dita. Daqui não, é outra coisa. Tá. Então, exemplos. A sala está parecendo mais escura, vocês estão conseguindo enxergar bem? Então eu tô triste, e aí tudo parece mais escuro, pode ser isso. Não tô, mas talvez eu esteja e percebi agora. Tá parecendo mais escura a sala. Você prefere que feche?
Enfim. Será que é ativo? Não, que minha lente tem aquele negócio que escurece, né? Vai que ela estava escura e era por isso. Não. Tá, enfim, exemplos. Primeiro exemplo. Para X espaço topológico, e X pertencente a X, uma família, vou colocar assim, B, contido no filtro de vizinhanças de X, é base do filtro, C e somente C, para todo N que pertence a NX, para toda vizinhança, V, né, vizinhança, para toda neighborhood, para toda vizinhança V que pertence a NX, existe um outro B que pertence ao Bzão, tal que B está contido em V. É simplesmente pegar essa definição aqui para um filtro próprio e dizer o que significa lá, tá? Estou dizendo isso. Em particular, em R, por exemplo, se você pega x igual a R e, sei lá, x igual a 0, isso aqui B coisa igual aos intervalos de centro. Eu vou ser generalista. Rn, N pertencente aos naturais. Para Rn, uma sequência contida aqui, tal que Rn converge para 0. Isso é uma base do filtro de vizinhanças do 0. Tá? O que eu estou fazendo? Pegando intervalinhos que estão ficando cada vez menores. Por que você trata de sequência? É porque você quer numerabilidade? Não, eu podia ter, assim, primeiro, pode falar. Se colocar menos zero somado que zero, vai ser... Pode, mas o que acontece, assim, você acabou de ilustrar uma coisa. Diferente de espaço vetorial, onde a palavra base vem atrelada com unicidade de cardinalidade, aqui a gente não tem isso. Você pode ter bases muito grandes, mas justamente como a gente pode ter bases muito grandes, a ideia vai ser sempre a gente tentar pegar bases menores. Que a ideia de bases menores é que elas estão jogando fora excessos. E aí elas permitem trivializar algumas coisas. Então aqui eu estou pegando enumerável justamente porque lá na frente eu vou mostrar que se tem base enumerável, isso é bem legal. Se tem base local enumerável, isso é muito massa. É, tipo, sensacional. Tá? Mas aqui é um exemplo, é uma base desse cara. Para você ver isso, bom, é a definição de convergência. Você usa a definição de convergência. Dado um V, uma vizinhança do N0, existe um N pertencente aos naturais, tal que se M for maior ou igual que N, então isso aqui pertence a V, mas eu consigo deixar isso. Espera aí. Já faz assim logo, pronto. E aí, tá, só para não ter que pegar um intervalinho em torno do 0 para garantir que a coisinha tá lá toda bonitinha, mas só por isso.
Hã? O RN é um número real positivo. Mas aqui eu queria que tanto o RN quanto o menos RN pertencesse. Tá? Então, já é positivo é igual a módulo, Hã? Se é positivo, não seria igual a módulo? Sim, mas é porque isso aqui eu não preciso. É que o que eu queria era garantir que o menos RN também está lá dentro. Então, eu tô com preguiça de abrir intervalos, então vamos fazer assim. Vocês concordam que isso aqui acontece? Certo? Vai ser excessivamente louco. Agora, multiplicar por menos 1 é contínuo. Então, menos RN também vai para zero. Então, existe um N' a partir do qual o menos RN também está aqui dentro. Se eu pegar coisa suficientemente grande, mas eu quero que o intervalo todo esteja. Poderia ser que eu estivesse pegando Tá, vou ter que... Tudo bem. Tá, vamos lá. Então, se eu pego uma vizinhança assim, existe um epsilon maior que zero, tal que menos epsilon está contido aqui dentro. Oi? Não, é porque, a princípio, esse V que eu peguei, poderia ser, como eu estou pegando uma vizinhança, ele poderia ser alguma coisa assim, um intervalo aberto com outro pontinho, enchendo o saco, e poderia ser que esse RN era isso aqui. Entendeu? Porque eu quero que o intervalo todo esteja lá dentro, não só o RN e o menos RN. É só para... Eu estava tentando economizar epsilons, mas eu não ligo para pandas morrerem, então tudo bem. Então, eu consigo isso aqui. Agora sim, existe um N natural, tal que M maior ou igual que N implica isso aqui menor que epsilon, mas se isso aqui é menor que epsilon, então é porque isso aqui está aqui dentro. Isso aqui está aqui dentro. Foi até legal fazer assim, porque isso pega o exemplo que ele tinha feito, ele tinha falado. Já junta os dois. Porque, veja, no fundo aqui o que eu tá falando primeiro é que o que ele tinha falado de base, que era pegar os intervalos da forma menos epsilon, de fato é uma base, por construção. Pela definição da topologia vai ser uma base desse filtro. Massa. Só que agora, esse subconjunto que eu peguei, ele é cofinal dentro de um subconjunto que já era cofinal. Então ele vai ser cofinal no primeiro. Então ele vai ser uma base. Tipo assim, um cofinal dentro de um cofinal é cofinal no maior. Então, meio que uma base dentro de uma base vai ser uma base, uma coisa assim. Não leva isso tão literalmente, tá? Mas, então, como dentro de cada... Dentro desse sempre tem um desse, dentro desse sempre tem desse, então, dentro desse sempre tem desse. Foi. Uma coisa que eventualmente é legal observar é o seguinte. Se eu fizesse isso, em x igual a r, e se eu pego x igual a zero, isso aqui, C igual aos intervalos fechados da forma menos Rn. Mesma coisa. Também é base. Porque eu não estou pegando, eu não estou dizendo, o filtro não é um filtro de abertos. É um filtro de vizinhanças, e vizinhanças não precisam ser abertas. Elas só precisam conter abertos. Então, se você faz um ajustezinho, você consegue, dentro de um aberto, colocar um intervalinho desse tipo aberto, e dentro desse intervalinho aberto você coloca um pouquinho menor fechado. Então, dentro desse sempre tem um fechado. Aí você fala, mas beleza, por que eu vou querer uma base
de um filtro de vizinhanças que é fechado. Vocês lembram daqueles axiomas de separação que a gente falou? É equivalente se todo ponto tiver uma base de vizinhanças fechada, você automaticamente tem aquele T3. É automático. Então, isso aqui se a gente chegar a mexer em axiomas de separação, isso automaticamente diz pra gente que o espaço é T3. Ele sendo T1 já é automaticamente Hausdorff. Então são umas coisinhas assim que parecem banais, mas você às vezes quer que algumas coisas sejam fechadas, isso é legal. Tem uma definição que é espaço localmente compacto. Espaço localmente compacto é você pedir que todo ponto tenha uma base o filtro de vizinhanças tem uma base cujos elementos são compactos. Então, dentro de cada aberto tem um compacto com interior não vazio e aquele ponto no interior. Então, quando é Hausdorff, isso é mais fácil de enunciar, não precisa disso tudo, mas enfim. A ideia eu falei, usa T4, não T3. T4, não T3. Outros exemplos. Claro, naturalmente, isso aqui que eu fiz em x igual a r, se vocês quiserem trocar para espaço métrico, o argumento vai ficar igual. Em particular, espaços métricos também vão ter basezinhas fechadinhas assim. Mas agora a gente vai para a definição. Finalmente, definição. Uma base local em xzinho. Vou colocar assim, uma base local de vizinhanças em xzinho é uma base do filtro de vizinhanças desse cara. Então, base local é a base do filtro de vizinhanças. Só isso. Se, em particular, outras terminologias, tem quem gosta de chamar assim, sistema local de vizinhanças. Eu acho que cria uma terminologia a mais por uma coisa que você já tem uma terminologia anterior, base de filtro. Base de filtro de vizinhanças, base local. Base em torno do ponto. Base local de vizinhanças. Outro nome, né? AKA, sistema local de vizinhanças. Se todos os membros da base forem abertos, da base forem abertos ou fechados, ou que se quiser xingar, estrelinha, diremos que a base é de vizinhanças abertas ou fechadas ou estrelinha, enfim, só porque é aquela coisa. Teve um amigo que uma vez reclamou comigo que eu falava às vezes que o espaço era compacto, mas às vezes eu também falava que a topologia do espaço era compacta. Não, não é a mesma coisa. Tipo, tem uma topologia compacta. Não, mas então você está falando que a topologia tem uma topologia que torna a topologia... Não, mas é só abuso de linguagem. Então aqui não é a base local que é aberta.
a base local aberta, base local compacta, mas, enfim, a base... Hã? Uma base aberta, base é de vizinhanças abertas, ou se só quiser falar que é base só local, né? Vizinhança aberta é aberta, então se quiser cortar esse vizinhanças, mas bases de vizinhanças abertas ou fechadas, etc. Ou estrelinha. Beleza. Agora, assim, lembra que quando a gente definiu base de topologia, a gente viu que a função ser contínua você conseguia verificar só com abertos da base. Para propriedade, a grafa começa a aparecer agora. Para você tratar de propriedades locais, entre aspas, o que é uma propriedade local? Guarda essa pergunta. Para você tratar de propriedades locais, se você conhece uma base local, basta você testar na base local. Você não precisa testar em tudo. Então, a proposição para um espaço topológico x1, x pertencente a x1 e B base local, em x temos que, primeiro, um filtro F converge para x, C e somente C. A base do filtro está dentro, a base da local está dentro do filtro. Antes você tinha que verificar por definição que era o filtro de vizinhança estava lá dentro. Mas basta você verificar que uma base dele está lá dentro. Porque o menor filtro que essa base local faz é o filtro de vizinhanças. Então, se esse filtro contém a base, ele contém o filtro de vizinhanças. Esse é automático por causa disso. 2. Uma net converge para x, C e somente C. Para todo B que pertence à base, existe um Dzinho no conjunto dirigido, tal que se D é maior ou igual que D', então esse XD pertence a esse cara da base. Tá? Então, por que em espaços métricos você, se quiser, na definição de convergência, pode trocar menor que epsilon por menor ou igual que epsilon? Porque com fechadinhos também é uma base local, então tudo bem. Você dá uma apertadinha a mais e tá tudo certo. Ok. Isso. Tem a noção também de subbase, mas eu acho que não precisa. Subbase local vai ser quando a família for uma subbase do filtro. Ela é base a menos de fechar por interseção. A gente não vai usar tanto isso. Certo. Até aqui tudo bem? Tá, você ia perguntar alguma coisa? Não, você estava... Ah, tá. Beleza. Então... vou enrolar para não... Não, tá, vou fazer. Tá legal, isso aqui é um começo. É importante eu fazer esse para vocês acharem que o problema está resolvido, mas aí vocês verem que, não está resolvido. Então, observação. Suponha que
Xzinho é um ponto que está no fecho de um conjunto. Então tem um ponto no fecho de um conjuntinho lá. E seja B uma base local em Xzinho. Então, a gente consegue agora fazer o seguinte, a gente tem como montar. Vocês lembram que quando tinha um carinha no fecho do cara, a gente fez uma net indexada no filtro de vizinhanças que convergia para o ponto? A gente pode fazer isso usando a base. Então, que aliás pode ser uma terceira condição aqui. X pertence ao fecho de um conjunto, C e somente C. Para todo B que pertence à base local, esse B intercepta o A. Que é a mesma coisa, né? Se está no fecho, então, de fato, como cada um desses é uma vizinhança, vai ter que interceptar. Agora, se o A intercepta todos esses caras da base, então ele tem que interceptar toda a vizinhança, porque toda vizinhança contém alguém da base. Então é equivalente, de fato. Mas aí agora, usando esse item, se a gente tem uma base local em X, então eu vou precisar fechar por interseções, tá? Então, para cada B0, Bn pertencente a Bzão, a gente sabe que isso interseção com A é diferente de vazio, porque isso aqui pertence ao fio de vizinhanças. Então vai ter um carinha que está nesses dois. É isso? Ou é algo mais simples? Eu acho que era algo mais simples. Era mais simples. Era mais simples. É mais simples do que isso, na verdade. Base local em X. Beleza. É mais simples do que isso. Vocês vão... Desculpa a confusão. Terceira aula do dia, sexta-feira. Vê uma base local em X. Então, de fato, para cada Bzinho que pertence a Bzão, a gente tem B inter A diferente de vazio, o que permite escolher um XB que pertence a B inter A. Só estou escolhendo, tudo bem? Escolhi um pontinho lá. Agora, o pulo do gato é o seguinte. B contido no filtro das vizinhanças, a gente já viu que ele é cofinal, mas por ser cofinal, B também é dirigido pela inclusão reversa. Isso é uma coisa que vale em geral em conjunto dirigido. O que eu quero dizer com isso? Para eu poder falar de uma net, eu preciso que o conjunto seja dirigido. Então, dados os dois caras, eu preciso garantir
que tem alguém melhor que esses dois, né? Mas veja, eu pego um B da base, que é uma vizinhança do xizinho. Pego um outro B' da base. Eu não sei que B inter B' pertence à base, não precisa pertencer. Mas a interseção é uma vizinhança, e dentro dessa vizinhança existe um terceiro cara que é melhor que os outros dois, justamente porque é cofinal. Então esse argumento vale em geral. Se você tiver um conjunto dirigido e dentro desse conjunto dirigido você tem uma coisa que é cofinal, então você pode usar esse cara como conjunto dirigido. Uma situação onde isso acontece, se você tem isso, ó, limite de f de x, função real, definida na reta. Limite da f de x quando x tende a mais infinito é a mesma coisa que você restringir essa f aos naturais e olhar o limite dessa sequência aqui. É a mesma coisa. Porque os naturais são cofinais dentro dos reais, dentro da relação da direção que eu estou usando para considerar essa net. E se eu tenho uma net que converge para algum lugar, então qualquer subnet que eu pegar de um conjunto dirigido, ela vai para o mesmo lugar. Então, meio que esse tipo de coisa codifica esse tipo de fenômeno aqui, tá? Mas, enfim, não é análise, né? É só para dar um gostinho de que isso encontra ecos em outros lugares. Mas então isso diz pra gente o seguinte: assim, isso aqui eu posso tratar como sendo uma net, ó. Eu posso tratar como sendo uma net, e essa net, com essa ordem, converge para o x. Por que isso é legal? Que eu tinha falado para vocês assim, a gente viu o resultado de net, de filtro, que vale para o espaço topológico qualquer. Quando eu vou para um espaço métrico, por que isso permite que eu reobtenha resultados de sequência? Né? Veja que aqui eu estou falando que uma net converge para o x, e somente C, isso aqui acontece. Mas agora eu estou falando que se eu tenho uma base, eu consigo pegar uma net que o conjunto de índices, está indexado na base. Claro, aí, o quê? Qual seria aí a relação? O quê? Sim, tá. Não tem que ser interseção, por exemplo. Porque eu não tenho a garantia de que a interseção desses dois caras está lá. Mas tem alguém um pouco menor, possivelmente, que a interseção que está lá dentro. É que na primeira construção que a gente fez, a gente tinha a garantia de que era filtro, né? Então era fechado para interseção. Aqui a gente não tem isso. Mas ele é cofinal, a gente consegue. Tudo bem? Tá. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Olhando isso num primeiro momento, eu vou escrever aqui, fica mais fácil de vocês raciocinarem junto comigo. Se esse B fosse numerável, então, tentação, eu já vou avisar, né? Tentação. Se essa base local fosse numerável, e eu tivesse xzinho pertencente ao fecho de um A, então teríamos obtido
uma net xb, B pertencente a B, em A, que converge para xzinho. Isso é quase o que a gente conseguia em espaço métrico, porque ó, se você isso aqui é enumerável, então eu posso escrever isso como sendo um Bn, assim. Posso uma família enumerável de conjuntos. Aí, bom, em vez de escrever assim, eu escrevo assim, xbn, n natural. Poxa, isso é uma sequência. A nossa tentação usava, putz, já consegui. Mostrei que se eu tenho uma base enumerável, então eu tenho uma sequência, se o x está no fecho, eu tenho uma sequência que converge. Tem um salto aí que não segue. Não sei se vocês conseguem perceber qual o problema. É porque a ordem de mente aí não seria... Exato. O que você ia falar, Bruno? Não seria a ordem usual. É a OCDB, basicamente. Ah, sim. Esse é o problema. Aqui, quando a gente está dizendo que essa net converge para o xzinho, eu estou explicitamente falando o seguinte: para todo V contido em xzão aberto, tal que o xzinho pertence ao Vzão, existe um momento no conjunto dirigido, existe um carinha aqui, vou chamar esse cara de Bn, então existe um N natural, tal que... Aí você ia falar, se M é maior ou igual que N, então... Não. O que você sabe é tal que se Bn está contido em Bn, então, de fato, Bm está contido dentro desse aberto. Você consegue um momento a partir do qual todos os outros melhores estão lá dentro. Mas esse ser melhor é no sentido da inclusão reversa daqui. Então, não é verdade a princípio que se eu pegar um M maior do que N, isso aqui vai acontecer. Porque é só uma base local, ela pode estar toda... Tem uns caras que apontam para lá, tem uns outros que ficam um pouco assim, tipo, às vezes vai incluindo, mas depois eu pego um pouco que é maior. Eu não tenho um controle, eu não sei que a ordem da inclusão reversa aqui coincide com a ordem dos naturais aqui. Esse é o problema. Mas aí se a gente tem uma base enumerável, a gente constrói outra. A gente monta uma outra base tomando interseções. Eu digo, se você puder ver a ordem parcial de B poder ser incluído dentro... Você consegue... Porque você estava tendo uma função de B e N. Isso. Se a função respeitasse a ordem, se fosse monótona, aí você poderia... Sim, mas aí provavelmente, por exemplo, deve dar para a gente conseguir fazer algum exemplo artificial onde esse cara é os naturais com a ordem da divisão, né, que vai ramificando. Então, se esse B fosse tal que a ordem está ramificando, ferrou. Se é maior que ele, então... Isso. Então... O jeito que você tem para fazer aqui, dá para você fazer isso com conjunto dirigido também, sem usar filtro. Mas eu acho que fica particularmente mais feio. Aqui o que resolve o problema é isso aqui, ó. É esse lema. Se xzinho tem base local enumerável,
Então, x tem base local, enumerável e decrescente. Enumerável e decrescente. Esse decrescente é com respeito à enumeração. Com respeito à enumeração. Ok? Por que eu vou desenhar de preto a base local enumerável que ele tem e a gente vai fazer de azul a base local enumerável nova. E o pontinho vai ser vermelho. Então, pontinho. É que eu chamo de decrescente quando é menor, eu uso menor ou igual. Quando eu quero que seja estrito, eu falo que é estritamente decrescente. Porque eu quase nunca preciso que a coisa seja estrita, então... mas eu vou especificar aqui. Isso aqui eu quero dizer que M menor ou igual que N implica que B de N está contido ou é igual a B de M. É isso aqui que eu quero dizer. Bom, então, vamos lá. Eu tenho uma base local. Então, a princípio, eu tenho algum aberto que era vou chamar de C0, ok? Esse C0, eu vou repetir ele aqui. Eu vou chamar ele de B0. Agora, poderia ser que poderia ser que o meu C1 fosse assim. Nada impede, o C1 está aqui. Só que agora, quem vai ser o meu B1, vai ser a interseção desses caras. Então, o meu C1 vai ser igual ao meu C0 interceptado com vai ser o B0 interceptado, o meu B1 vai ser, o B são os novos, interceptado com o C1. Então, tem um excesso aqui, que não me interessa, eu quero que as coisas vão ficando menores. Eu quero que quanto maior o passo que eu dou, menor eu tô. Então, eu pego a interseção e jogo fora isso. Se agora eu tenho um C3, que às vezes podia estar assim, ó. Ele aparece aqui. Agora o meu C2, né? Perdão. O que vai ser agora o meu B2 vai ser pegar o que eu tinha antes e interceptar só com essa parte. E aí, esse é o meu novo. Então vejam que a cada novo passo eu estou diminuindo. Isso ainda vai ser uma base local. Então eu vou escrever o que esse desenho tentou passar, mas a ideia é essa. Então, seja C igual a Cn uma base local em x e para cada n defina Bn como sendo a interseção dos CJs com J menor ou igual que N. Ok? Então, agora sim, afirmação. Esse aqui
tem as propriedades desejadas. Ok? Concordo que por construção é decrescente. Por construção é decrescente. Então, você tem que ver que é base local. Mas, dado V pertencente a NX, dado V uma vizinhança do X, existe um certo N pertencente aos naturais, tal que o Cn está todo contido dentro do V. Só que o Cn é uma das coisas que eu interceptei para formar o Bn. Então, certamente, o Bn está aqui dentro. Então, acabou. E nota que o xzinho sempre pertence a todos esses caras, porque o xzinho pertence a todos esses caras, porque é uma base do filtro de vizinhanças do x. Então, o xzinho, essas coisas são vizinhanças mesmo, isso está no lugar certo. Então, é só uma questão de ajuste. Então, você tem uma base local, ela podia ser meio louca, mas você refina. E aí você consegue garantir isso. Ok? Agora, o legal é que com isso, a gente consegue rever um resultado que tinha espaços métricos numa perspectiva bem mais geral, que é essa aqui, proposição. A gente vê o que realmente você usa da métrica, que não era a métrica. Seja X, espaço topológico. Senhor. Você só está usando algoritmos nominais, não cardinalidade. A ordem dos naturais é que está importando. Mas perceba que se você pegasse... Se esse B fosse uma coisa... Digamos assim... Se esse B fosse não enumerável, ok? Você não ia conseguir fazer esse truque de interceptar de modo decrescente desse jeito, porque ia dar certo para os primeiros finitos, para os primeiros enumeráveis passos. Para cada número natural você consegue. Só que o que você ia fazer com o primeiro infinito? Você ia interceptar infinitos abertos? Isso você consegue garantir que isso é aberto? Você pode voltar a definir para cada, digamos assim, em vez de conseguir a erva variável. E deixa a erva positiva. Uma semana numerável, tá. você poderia definir de R como interseção de todos os seios da parede como interseção já definida. É arbitrário. Mas você precisa que seja uma vizinhança. Você precisa que seja uma vizinhança, interseção finita. Eu não mencionei, mas isso é muito importante. Isso ainda é vizinhança. Ainda é vizinhança de X. Você precisa que seja vizinhança de X. Se você toma interseção arbitrária, você consegue fazer esse decrescente. O problema é que pode deixar de ser uma vizinhança. Porque você só tem a garantia de interseção finita de abertos. O que dá para você fazer, mais ou menos, eu achei que talvez alguém que fosse ter uma ideia assim, e aí eu não ia ter como falar que não está certo. Se você tem uma base qualquer, você não sabe se é numerável, o tamanho da reta, maior que a reta, não importa. Você pega o fecho disso por interseções finitas. Aí vai ser como se você tivesse vários ramos de naturais, assim, mas ainda assim não vai ser uma sequência. É um jeito de deixar mais ou menos uniforme como seria essa coisa mesmo. Se saiu do não enumerável, você meio que perde... Você não vai conseguir recuperar a sequência, mas se você trabalhar com net qualquer, ou filtro, ou não usar nenhum dos dois. E só usar abertos e coisas do tipo.
Mas essa coisinha bonitinha de você ganhar uma sequência legítima, que a coisa converge bonitinho, porque agora veja que a graça é que isso aqui acontecer, você consegue garantir que se M é maior ou igual que N, então isso acontece. Então você consegue garantir que se converge no sentido da ordem dos naturais, então vai convergir nesse. Você consegue garantir isso. Por isso que dá certo. Não, está falando que converge em ordem dos naturais. Isso. Eu consigo garantir que converge essa net que a princípio convergiria na ordem do B, converge na ordem dos naturais. E aí eu posso chamar de sequência, posso dizer que converge como sequência. Tem alguma condição que diz quando eu conseguir especificar quando uma base existe, uma base local existe? Base local sempre existe. Pega todos os abertos que tem aquele ponto. É uma base local. Não pode não ser enumerado. Exatamente. Agora, dependendo do espaço, você consegue caracterizações específicas. Tem um exercício que dá para colocar aqui, que a gente vê, mas cada caso é um caso. Tipo, essencialmente, porque a caracterização é a definição. Aí você vê. Tá? Por exemplo, em espaço métrico, você sempre vai ter base local enumerável. Porque fixa o ponto, pega raios racionais positivos, pronto, já deu. Pega 1 sobre 2an, que é a minha favorita, porque aí eu posso pegar n igual a 0, né? Ninguém vai me encher o saco. Mas tá, tudo bem com o tempo? Pode perguntar alguma coisa, senão eu vou acabar terminando isso aqui e a gente entrando começar a compacidade. Talvez não fosse bom. Mas tá. X espaço topológico, tal que x tem base local enumerável. Por conta desse lema, eu já posso supor que ela é decrescente. Tá? Então, primeiro, x pertence ao fecho de alguém, C e somente C, existe uma sequência contida nesse alguém, tal que essa sequência converge para o x. É isso que eu tinha feito aqui, só que aí você troca no começo, você começou com essa base local, usa esse lema e troca essa base por uma que é decrescente. Quando você vê que essa net converge, ela vai convergir como net, mas também converge como sequência. Foi. É a mesma construção. 2. Uma função f de x em y é contínua em x, C e somente C, f de xn converge para f de x, sempre que xn converge para x. Tá? O mais legal é esse aqui eu vou fazer. Mas isso não é imediato a partir da... Se você usar caracterização de continuidade via fecho, por exemplo... A partir desse lema, intuitivamente imediato, porque eu sei que ela converge só para sequências, eu quero mostrar que ela converge em geral. Aí, para fazer ela ser imediata, você tem que fazer umas brincadeiras do tipo, eu pego um filtro aqui que converge. Eu acho que fica mais bonito abrir esse aqui e fazer. Por contraposição, não seria se existe uma rede para qual? Aqui é sequência. Isso aqui é como sequência. A reversão, né? Deixa para a esquerda. Sim. Daqui para cá, supõe que não é contínua, então tem uma sequência. É assim que eu vou fazer.
Tá, e você vai pegar uma net que vai converter, converte saída de sequência para o cinema e você mas tipo, aqui não é tão evidente ainda como que você tira de uma net, porque aqui seria eu dizer que essa função não é contínua em X. Existe uma net XD pertencente a algum conjunto dirigido, tal que essa net você ia ter que dar uma misturada na base local aqui, associar isso com o conjunto dirigido, ia ficar mais confuso. Isso, exato. Tem como fazer sair direto, mas aí precisa de muito leminha técnico para mostrar que, de fato é automático. E eu acho que fica bonitinho. Sim. Sim. No fundo é isso. É que meio que você às vezes vai jogar coisas fora, né? Mas então, como escreveria o Tengan, né? Essa implicação, assim, ela é assim. A seta que importa está nessa direção. Ela está dizendo que basta isso para isso. Então, essa implicação desse lado é muito mais estranha, porque é para um espaço... Aqui eu não vou usar métrica, eu não vou usar nada, eu só vou usar o fato de que eu tenho uma base local numerável decrescente. Então, vamos lá. 2, a volta pela contrapositiva. Certo, então vamos dar nome aos bois, Bn, N natural, base local, enumerável, decrescente de xzinho. Então, o xzinho está aqui, vou fazer xzinho desse lado, e aí eu tenho abertinhos que formam uma base, isso vai ser importante, e que é numerável, e que é decrescente. Então, aqui. Ok, agora vou fazer embaixo, que aqui ficou o desenho. Se f de x em y não é contínua em x, então é porque quando eu mando esse cara para f de x aqui dentro, existe algum aberto U, existe um U contido em Y aberto, tal que o f de x pertence a U, mas qualquer aberto que eu pego em torno do xzinho, a imagem desse aberto não cai toda dentro do f de U. Eu estou negando a continuidade. Mas para todo V vizinhança do x, a imagem desse V não está contida em U. Ok? Todo mundo. Em particular, para todo N, existe algum xn que pertence a Bn, tal que f do xn não pertence a U. Estou usando o fato de que esses Bns são vizinhanças, certo? Mas aí eu afirmei que nenhuma vizinhança do x, a imagem dessa vizinhança pela f está toda dentro do U. Então, em particular, para cada um desses caras, tem alguém aqui, um x0, x1, x2. Dentro de cada uma eu consigo alguém que a imagem orbita fora do U. Ela cai aqui. Até aqui tudo bem. A gente não usou em nenhum momento que isso é base local ainda. A gente só usou que tem uma família numerável de coisas que está escapando. A gente usa que é base local
para mostrar que xn converge para x. Esses pontos que a gente pegou, de fato, se aproximam do x. E é justamente porque é uma base local. Então, como B é base local, decrescente, acontece isso, xn converge para o x. Bom, para fazer isso, pega um aberto. Se você pega um aberto em torno do x, então existe alguém nessa base tal que o Bn está todo dentro do V. Porque é base local. Então, sempre tem alguém da base que está todo dentro daquele aberto que eu peguei. Bom, mas para esse N aqui, se M for maior ou igual que N, se M for maior ou igual que N, então o Bm está contido no Bn, que está contido em V, portanto, o xm que eu peguei pertence a V, para todo mundo aqui dentro, então converge. É justamente o fato de ser local e decrescente que permite eu garantir que esses pontos convergem como sequência. Então, essa sequência converge para cá. Só que os pontos correspondentes estão todos orbitando fora de um aberto, então, por construção, f de xn não converge para f de x. Isso aqui era de outra coisa, né? Tá. Por outro lado, f de xn não converge para f de x. Então, veja que isso é exatamente o que você usa de espaços métricos para provar que vale isso aqui em espaços métricos. Tá? Essencialmente, é por isso, tipo, muita coisa que vale só em espaços métricos, não vou dizer que são todas, mas muitas, são por causa desse negócio, de você ter a garantia de que tem uma base local enumerável. Tudo bem? Eu não respiro, né? Eu falo. Tinha uma professora no ICMC que era assim, tipo, italiana, acho que a Irene, o pessoal falava que ela não respirava, assim, ela só... Bom, de bases só para colocar um exemplo que tem a ver com o que tinha comentado, exemplo / exercício, seja X espaço topológico e chame por CP de X o conjunto C de X das funções, colocar assim, f, tal que f de x em R é contínua, com a topologia herdada disso aqui, Rx, que a gente chama o produtório de X cópias de R. Pega o X, para cada X real você pega uma coordenada, para cada X no X você pega uma coordenada como sendo o R e faz o produto cartesiano disso. Aqui dentro moram todas as funções de X em R. Em particular, as contínuas estão aqui dentro. Então,
Hã? Isso, pega a induzida de subespaço. Né? Em particular, esse P é porque vai ser a convergência pontual, né? Com uma net de funções aqui converge para uma outra função, se somente C converge em cada coordenada. Que a gente viu isso, que a topologia produto tem essa característica, né? Então, se X é enumerável, mostre que se X é enumerável, então todo ponto de CP de X tem base local enumerável. O problema é que vale a volta. Se você pega um espaço topológico e o CP de X é tal que todo ponto dele tem base local numerável, então porque o X era numerável. Então, se você quer trabalhar com espaço de convergência pontual e você espera ter bases locais enumeráveis, você pode esperar que o seu X tem que ser muito besta. Muito sem gracinha. Então, se for a reta, esquece. Tem umas outras coisas, por exemplo... esse exercício não é fácil, inclusive se alguém gostar dele e quiser apresentar de seminário, é um bom candidato, ele não é fácil. A volta, então, se quiser fazer a volta, dá vários seminários. Eu posso falar, tem um truque aqui para esse todo ponto, você só precisa mostrar na origem, só precisa mostrar nessa função aqui. Você já viu demonstração no sentido. Eu só quero mostrar que, o exercício mostrar que se x é numerável, então toda função, né, todo ponto de CP de x tem base local numerável. Mas basta mostrar para essa função aqui. A recíproca também vale. Mas é um pouco menos trivial. Não é tão simples. Aqui, dica, tenta enxergar os abertos básicos aqui como se fosse uma coisa assim. Tenta enxergar os abertos básicos como se fosse coisa assim. O que é um aberto em torno da função nula? Porque a função nula é contínua. Né? Vão ser como se fossem bolas, só que em 2 parâmetros. Vão ser coisas assim. São todas as gzinhas que pertencem a CP de x, tal que para todo x que pertence a f, a distância de g de x... aqui eu peguei a função nula, pronto. G de x é menor que epsilon. Tenta se convencer de que os abertos, você consegue os abertos básicos como sendo coisinhas assim. E o que esse f é? F é finito. Se você conseguir se convencer de que os abertos básicos em torno da função nula tem essa cara, você tem x enumerável. Quantos subconjuntos finitos um x enumerável tem? Enumerável. Esse epsilon está indexado na reta. Mas a reta é arquimediana. Meio que você percebe que você não precisa usar qualquer epsilon real. Então, meio que aqui você já começa a ver como talvez montar uma base local enumerável. Se você mostrar que coisas desse formato são base local na função nula, acabou o seu problema. Aí é só exercício de cardinalidade. Por que basta... Que aqui eu falei em todo ponto, mas por que basta isso? Porque isso é um grupo topológico. Isso é um grupo topológico. Esse animal aqui,
Se você coloca a soma é contínua. Então, se você tivesse uma base, se tem uma base local enumerável num ponto, você empurra ela para um homeomorfismo, para o zero. Mas você pode puxar de volta também. Então, você consegue empurrar coisas com translações. As translações aqui são contínuas. São homeomorfismos, na verdade. Se você pegar isso aqui, CP de x em CP de x, aí você fixa uma função f que você quiser e pega essa função que manda g em g mais f. Essa função vai ser um homeomorfismo. Então, em particular, se você tiver uma base local enumerável no zero, você empurra ela para uma base local enumerável no f. Se você tiver uma base local enumerável no f, você empurra ela para o zero. Então, o nome disso é ser homogêneo, tá? Mas, enfim, quem achar esse exercício interessante e quiser conversar mais, a gente conversa. Mas só para alertar vocês o seguinte: eu poderia pegar agora como definição: eu quero um espaço topológico onde funções contínuas são aquelas que comutam com limites de sequência. Podia pegar isso como definição. Você ganha uma noção que chama espaço sequencial. Então, em outras palavras, a gente está mostrando que espaço métrico é sequencial. Problema, em análise, se você está num espaço, você coloca lá uma tal de topologia fraca, um negócio assim, eu tenho quase certeza que é isso. Um espaço normado, quando você coloca topologia fraca nele, ele vai ser sequencial, se somente se ele tem dimensão finita. Então, assim, para você, em análise funcional, sequências vão dar conta do trabalho em contextos menos elementares, que são esses de topologia fraca, se somente se você estiver fazendo análise na RN, não análise funcional. Então, porque quando você vai para funções, funcionais lineares, você não quer muito usar a convergência da norma do operador, porque nessa convergência, como o seu espaço tem dimensão infinita, ele vai ter poucos compactos. A gente vai ver, olha, eu consegui puxar com o tema do próximo tema. Tendo poucos compactos, você tem pouca convergência, e a análise quer muita convergência, a análise quer convergência. Então, você joga fora a topologia da norma e trabalha com umas topologias que têm menos abertos. Só que nessas topologias que têm menos abertos, sequências não dão conta do recado. Então, você acaba tendo que usar nets, quando você vai para esses lados mais escuros da análise funcional. Que eu só sei porque eu procuro lugares onde eu possa vender o peixe. Tipo, eu não sou analista, mas eu sei que esse pessoal gosta, então é isso. Mas enfim, já é 2 horas, né? 12:25. Desculpa.